antes do dilúvio, antes da arca de Noé, antes mesmo de o mundo ser consumido por águas profundas, houve um tempo antigo, envolto em mistério e trevas. Um tempo onde os céus se inclinaram sobre a terra, e os limites entre o espiritual e o físico foram violados. As Escrituras dizem em Gênesis capítulo 6: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa é a origem de um dos mistérios mais antigos e inquietantes da Bíblia. Quem eram esses filhos de Deus? Por que eles desceram à terra? E o que houve com a humanidade depois de seu ato proibido? A tradição judaica e parte da tradição cristã antiga interpreta os filhos de Deus como anjos, seres espirituais que quebraram os limites estabelecidos pelo Criador. Eles olharam para as filhas dos homens e desejaram. Esses anjos caídos, que habitavam nas regiões celestiais, tomaram para si esposas humanas. Eles cruzaram uma fronteira que jamais deveria ter sido cruzada. E desse ato antinatural, nasceram os nefilinhos gigantes, os poderosos da antiguidade, homens de renome, mas também de violência e destruição. E então, o mundo mergulhou em uma era de decadência espiritual profunda. O texto bíblico não oferece muitos detalhes, mas há um antigo manuscrito que tenta preencher as lacunas, um escrito considerado apócrifo pela maioria das tradições cristãs, mas ainda assim preservado por séculos. O livro de Enoque. Segundo esse antigo livro, um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, liderados por um ser chamado Senjasa, desceram ao Monte Hermon e juraram um pacto. Eles sabiam que seu ato traria julgamento, mas mesmo assim escolheram se rebelar. O livro de Enoque afirma: e eles tomaram esposas, cada qual escolheu uma, e com elas tiveram relações. Elas engravidaram e deram à luz gigantes de 3.000 côvados de altura, que devoraram tudo o que o trabalho dos homens produzia. Esses gigantes, segundo Enoque, não apenas destruíram a terra com sua força bruta, mas ensinaram à humanidade conhecimentos ocultos, alquimia, encantamentos, feitiçaria, astrologia e a arte da guerra. Os vigilantes corromperam a criação. Eles introduziram o caos. Aquilo que deveria ser santo, a separação entre o espiritual e o terreno, foi profanado. E Deus, vendo a corrupção da carne e do espírito, pronunciou o julgamento. A Bíblia diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, porque ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Deus via que a maldade do homem era grande. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E ele se arrependeu de haver criado o homem. Uma sentença caiu sobre o mundo antigo. A origem do dilúvio, portanto, não foi apenas o pecado dos homens, mas a profanação das ordens celestes. Esses anjos, segundo Judas 1:6-7, não guardaram seu estado original. Eles abandonaram sua habitação. Por isso, Deus os reservou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. E Pedro confirma em sua segunda epístola: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Os céus testemunharam uma rebelião, a terra, uma invasão, e o coração de Deus, uma dor profunda. Os dias da terra estavam contaminados. Os gigantes caminhavam entre os homens não como heróis, mas como monstros, criaturas colossais de violência, fome insaciável e crueldade. Eles dominavam o mundo com brutalidade e destruíam tudo o que era puro. A terra gemeu, o sangue inocente clamava desde o solo, e os céus, silenciosos por tanto tempo, se moveram.
As mulheres que se deitaram com os vigilantes choraram ao ver os frutos de seus ventres se tornarem instrumentos de destruição. Os filhos do caos devoravam tudo, colheitas, rebanhos, até mesmo carne humana. E então, no meio dessa calamidade, surge uma figura misteriosa, Enoque, o sétimo desde Adão, um homem justo, que caminhava com Deus. Ele não apenas observava a corrupção do mundo, ele foi escolhido como um intermediário. O livro de Enoque, lembrando sempre que se trata de um texto apócrifo, não incluído no cânon oficial da Bíblia, descreve que Enoque foi convocado pelos próprios anjos caídos. Eles imploraram a ele que intercedesse diante de Deus. Os vigilantes sabiam que haviam cruzado o ponto sem retorno, mas ainda assim esperavam misericórdia. Enoque, levado em visões e transportado aos céus, viu coisas inefáveis: montanhas flamejantes, abismos profundos, cavernas celestiais onde o juízo estava sendo selado. Ele foi levado à presença do Santo dos Santos, e ali recebeu a resposta. A sentença foi dura: nunca mais verão os céus, jamais serão perdoados. Suas esposas e filhos perecerão. E vocês, vigilantes, serão lançados em prisões escuras até o grande dia do juízo. Os anjos caídos gritaram, choraram, rasgaram as vestes celestiais que já não lhes pertenciam. Mas era tarde. O decreto eterno havia sido pronunciado. O próprio Deus, aquele que jamais muda, havia falado. A corrupção não se limitava mais aos vigilantes. Os filhos deles, os Nefilim, haviam se tornado espíritos errantes, aterrorizando os vivos mesmo após a morte de seus corpos. E, segundo antigas tradições, deles surgiram os espíritos malignos, que atormentam a humanidade até hoje. A terra precisava ser purificada, e Deus escolheu um homem justo, Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em um mundo onde toda a carne havia se corrompido, ele era íntegro em suas gerações, um remanescente. Enquanto os vigilantes eram acorrentados nas profundezas de um abismo chamado Tártaro, aguardando o fogo eterno, Noé recebia instruções sagradas. Deus iria limpar a terra com água. A criação seria submersa. Um novo começo nasceria das águas do juízo. O livro de Enoque afirma que os anjos que permaneceram fiéis contemplaram tudo em silêncio. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, arcanjos do Altíssimo, executaram o julgamento. Eles prenderam os caídos, anunciaram a destruição aos Nefilim e purificaram o céu da rebelião que o havia manchado. O céu ficou em silêncio por um tempo. O Éden havia sido perdido. Os filhos de Deus haviam caído. A terra gemia. Mas Deus preservava uma linhagem, uma promessa. Uma arca de madeira, construída em obediência, se tornaria o berço da nova humanidade. Mas as trevas não cessariam tão cedo. As águas ainda não haviam caído, mas os céus já estavam carregados com o peso do julgamento. As nuvens não traziam apenas chuva, traziam a ira de Deus. O mundo, que antes era um jardim, havia se transformado em um campo de guerra espiritual. O sangue dos inocentes manchava a terra. Os gigantes, filhos da abominação, lutavam entre si, como se até mesmo os próprios monstros que haviam sido gerados pela união profana entre anjos e humanas não conseguissem mais coexistir. A criação se revoltava, as árvores deixavam de frutificar, os animais se tornavam violentos, os ciclos da natureza eram corrompidos. Era como se toda a terra clamasse por purificação. E o céu respondeu. Noé, em silêncio, obedecia. Ele não pregava como os homens entendem hoje, com palavras e discursos eloquentes. Sua própria vida era uma pregação. Cada martelada na madeira, cada tábua colocada,
Cada gota de suor derramada na construção da arca era um testemunho silencioso de que o juízo se aproximava. Os zombadores vinham e riam, apontavam o dedo, chamando-o de louco. Um barco em terra seca? Uma advertência sobre águas que ninguém jamais vira cair do céu. Mas Noé sabia. Ele havia ouvido a voz do Eterno. E mesmo que os céus demorassem, ele permaneceu fiel. Então veio o dia. A porta da arca foi fechada pelo próprio Deus, não por mãos humanas. Era um selo divino, uma separação entre o que seria salvo e o que seria varrido. E então a chuva caiu. Pela primeira vez na história do mundo, as comportas celestiais se abriram. E não apenas o céu. As fontes do grande abismo se romperam também. A água jorrou de cima e de baixo. A terra foi engolida. Os gigantes tentaram resistir. Os Nefilim correram aos montes altos. Mas nada os salvava. Suas espadas, suas muralhas, sua força. Tudo era inútil contra o juízo de Deus. Mares surgiram onde antes havia vales. Montanhas desapareceram. Cidades foram varridas. E os gritos dos que não acreditaram ecoaram nas águas do juízo. Segundo o livro de Enoque novamente, é essencial lembrar que este é um texto apócrifo. Os vigilantes assistiram de seus cárceres espirituais, enquanto seus filhos eram destruídos. A dor deles não foi por arrependimento, mas por perda. Eles choraram, não pelo pecado, mas por suas ambições frustradas. Mas o plano divino não era apenas destruir, era recomeçar. Noé flutuava sobre o caos, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação original. A arca era um ventre, e dentro dela estava o remanescente da humanidade, da vida animal e da promessa. A promessa de que o pecado não venceria, que mesmo após a rebelião no céu e a corrupção na terra, Deus ainda manteria viva a chama da redenção. Mas os efeitos dos anjos caídos não morreram com o dilúvio. Seus ensinamentos, a magia, a feitiçaria, o derramamento de sangue, o orgulho permaneceram. Suas ideias se infiltraram nas civilizações que nasceriam após Noé. Eles plantaram sementes, e muitas dessas sementes floresceriam em Babilônia, em Canaã, em Egito, em Roma. E nos dias finais, há teólogos e estudiosos que acreditam que os espíritos dos Nefilim mortos se tornaram os espíritos malignos, os demônios que hoje vagam pelo mundo. Eles não têm morada, porque não pertencem nem ao céu, nem à terra. E assim, buscam corpos, vozes, portas abertas. Jesus, ao expulsar demônios, parecia identificar essas entidades com grande clareza. Não eram apenas distúrbios mentais, eram personalidades espirituais. Alguns, inclusive, pediram para não serem lançados ao abismo, talvez o mesmo abismo onde estão os vigilantes aguardando o julgamento. É como se toda essa antiga rebelião ainda ecoasse em nossa realidade. E então voltamos a Gênesis. A frase simples e enigmática: haviam naqueles dias gigantes na terra. Mas o versículo continua: e também depois do dilúvio. Isso levanta questões profundas. Será que outros anjos caíram? Será que remanescentes dos Nefilim sobreviveram? Ou será que as práticas dos caídos continuaram sendo ensinadas às futuras gerações? A Bíblia fala de gigantes em Canaã, como os Anaquins e os Refaíns. Fala de Golias, descendente dos gigantes. Talvez não na estatura física de seus ancestrais antediluvianos, mas com o mesmo espírito, arrogância, violência, oposição a Deus. E mais, o próprio Apocalipse fala de uma guerra final nos céus, de dragões, de anjos e estrelas que caem, de um tempo em que o véu será rasgado e os poderes espirituais serão revelados. A história dos vigilantes pode parecer distante, mas ela é um prenúncio, um alerta. O mesmo espírito de rebelião que corrompeu os anjos ainda sussurra nos corações dos homens.
e a mesma justiça que caiu sobre os antigos, cairá novamente. Mas há esperança. Aquele que venceu o próprio pecado e a morte, Jesus Cristo, nos oferece redenção. Sua cruz é a arca do novo pacto. Sua ressurreição, a garantia de que, apesar do caos, o plano de Deus continua firme. E assim termina esta parte da história. Mas não o mistério, porque o tempo está se aproximando em que os céus novamente se abrirão, e os vigilantes, ainda acorrentados, verão um juízo eterno. E nós, que estivermos em Cristo, contemplaremos a luz, aquela luz que Lúcifer tentou usurpar, que os caídos distorceram, mas que nunca se apagou.